permeia nossas vidas há muitos anos. Um deles é o esporte, né? Outro deles, né, é um pouco da filosofia. Outro deles é um pouco da psicologia, né? E a ideia da nossa conversa talvez seja justamente aonde existem encontros, né, entre cruzamentos entre esporte, psicologia e filosofia, e a que serve um ao outro, né? Porque a gente fala de filosofia, o esporte começou na época dos filósofos gregos, lá pelo menos, né? O esporte resolvia situações sociais muito importantes na Grécia Antiga, né? Inclusive guerras, né? Se resolvia através do esporte, né? Para não guerrear, tenta resolver esportivamente. Né? Então, quer dizer, sempre houve um cruzamento, né, entre esporte, filosofia e psicologia, porque os princípios da psicologia também vêm da filosofia, né? Se você vai falar da psicologia contemporânea, de Freud, pós-freudiana, né, tudo bem, é uma outra psicologia, mas historicamente ela também vem de influências da filosofia e dos escritores, né? Então, da literatura. Então, eu acho que as três matérias, elas acabam sendo muito próximas. No esporte, para ser um esportista mesmo, existe um sacrifício. Existe um sacrifício mental, um sacrifício físico, um sacrifício psicológico, né? Que você precisa trabalhar constantemente. Mas é interessante o seguinte, a gente fala desse sacrifício, eu também concordo, não tenho dúvida que você tem razão, mas a minha, vamos dizer, aquilo que me intriga a ponto de eu querer estudar isso com alguma profundidade, refletir, não de uma forma simplesmente diletante, é que a principal gratificação era social. Exato. Eu também acho. Né? Então, eu digo assim... Mas que o esporte te serviu, por exemplo? Você, quer dizer, você não ficou a serviço do esporte. Eu quero te citar uma situação típica de quem está, vamos dizer, no ápice da formação de caráter. Vou falar de uma história de quando eu estava no ginásio, no segundo, terceiro ano. Por que eu precisava jogar futebol? Que era o único esporte que eu... Nada, era zero esquerda. Por quê? Quer dizer, era uma coisa de... Hoje em dia eu olho para isso e falo assim, integração social. Porque o único esporte que de fato importava do ponto de vista da maioria dos alunos, mesmo numa escola elitista como o Mackenzie, seguramente era o futebol. Era no futebol que estavam os heróis, era no futebol que... Era popular, né? Muito. Uma questão que nos interessa profundamente. Qual é essa questão? Que de fato o esporte serve como elemento para você se introduzir na sociedade, para você formar um grupo social, para você aprender a se relacionar com as pessoas em situações que são não só de prazer, mas são situações de estresse também, porque você joga ou mesmo um jogo de equipe, ou mesmo um jogo individual, você passa por determinados estresses. A gente vê por aí, aos montes, as pessoas perdendo a cabeça no meio do esporte, né? E na infância, quanto mais você pratica na infância, mais você vai... ganhando habilidade, contornando bem as situações de extrema dificuldade. Cito ainda lá, é jogar sinuca. Você poderia dizer, não, sinuca não é esporte, é esporte. Chamado soft sport, que afinal é uma coisa que te faz andar 1 quilômetro e pouco por partida. Quer dizer, na verdade, se jogar 3 partidas por hora, você sai suado, você faz a digestão, você cumpre uma série de funções que são regulares de quem está em atividade física. Pois bem, então pode até perfeitamente ser chamado de esporte. Há uma tendência a trazer a sinuca para dentro de Olimpíada atualmente, isso. De qualquer jeito, certamente é um jogo, né? No mínimo é um jogo, onde há uma disputa, uma simulação de vida e morte. Alguém ganha, né? Alguém ganha, alguém perde. Como lidar com a perda, como conseguir ganhar. E essa questão que eu trabalho, acho que desde 1900 eu comecei a jogar para não almoçar, para emagrecer.
né? Na hora do almoço a gente saía para jogar direto, em vez de almoçar a gente jogava, no fundo comia sanduíches, o que engordava mais ainda. Mas a ideia era tentar não almoçar. E eu tomei gosto. 1976 eu comecei a jogar isso, certo? E de lá para cá, eu fui tentando transformar essa atividade em uma atividade onde eu podia avaliar como eu me comportava psicologicamente. Eu fazia uma avaliação regular, particularmente nas perdas, mas sempre, antes de dormir, eu fazia como se fosse uma prece, uma prece esportiva, do tipo, uma meditação, melhor dizendo, sobre como eu tinha me comportado. E eu fui adquirindo, obviamente, uma série de truques, ou algumas que eu nunca consegui colocar em prática, como na época do futebol do Mackenzie, porque no fundo a gente não consegue mudar integralmente. Nós continuamos sendo mais ou menos a mesma pessoa. Então é aí, quer dizer, eu acho que existe muita profundidade. Você pode tratar, e aliás o cara que se realizou totalmente no esporte, pode tratar isso sem pensar, ele automaticamente conhece todos os detalhes. Eu acho que existe uma diferença fundamental entre a nossa época de esportista, porque ninguém diz que todos somos esportistas hoje, somos esportistas veteranos, talvez, mas continuamos sendo esportistas. Agora, na nossa época de infância, adolescência, jovem, até os nossos 30 anos e tal, o esporte tinha uma característica diferente do que tem o esporte hoje, para muita gente, né? Então, eu acho que essa diferença entre o amadorismo e o profissionalismo é fundamental e muda demais as pretensões de alguém que faz esporte. Então você pega os garotos, as pessoas mais necessitadas da sociedade, que, por exemplo, procuram ou jogar futebol, ou outros esportes hoje em dia, não é só... o futebol já não prevalece tanto. Tem muita gente. Mas por que a pessoa procura jogar futebol? Porque vai se transformar no meio de vida, porque vai ganhar dinheiro, porque vai aparecer, porque vai poder sustentar a família, porque, sabe, vai poder ter uma vida melhor e tal, através de um caminho que não exige o caminho acadêmico e tal, quer dizer, ele vai ter que passar por aquilo como um aprendizado primeiro de vida, depois através dos técnicos, dos clubes e tal, que vão instruindo e tal, um pouco do mundo social, um pouco da psicologia e tal, mas o objetivo é profissional, é ter uma profissão, quer dizer, profissional vem de ter uma profissão, não é isso? Quer dizer, passa profissionalizar. Profissionalizar. Agora veja bem isso. Né? Você usou uma palavra agora que introduz para mim quase que o fundamental da reflexão, que é a palavra saudável. Saúde, seja no esporte em si, mas os objetivos quase orientais do esporte, saúde é uma coisa a ser atingido como um último resultado. Não pode estar no primeiro plano, senão é difícil você fazer um esporte por saúde, a não ser que você tenha uma deficiência física. Eu conheço várias pessoas que tiveram como diagnóstico algum problema de formação, genética, alguma coisa que pudesse ser corrigido por esporte, que o médico diagnosticava, como asma, por exemplo, com natação, né? Torções de algum órgão via Tai Chi Chuan ou qualquer outro exercício desse tipo. Conheço várias pessoas que fizeram assim. Mas não é essa saúde aqui dentro, é a saúde da competição. Por isso que eu estou trazendo para orientar. Aquilo que parece ser saudável competir, porque a competição te coloca na posição de quem perde ou de quem ganha, há, vamos dizer, limites do equilíbrio como em tudo, desde o comer até o dormir. E esses limites, quanto mais se profissionalizou a prática esportiva, menos ficaram claros. Não há limites claros. Mesmo a competição em si, eu não posso estar praticando, por exemplo, um esporte de contato qualquer, vamos dizer, o futebol, o handebol, esses esportes que têm contato,
jogar contra você como se você fosse o meu inimigo. E tantas vezes acontece. Ser meu inimigo significa o seguinte: usar de artifícios para eventualmente te machucar. Machucar de verdade. Há um limite que hoje em dia o futebol profissional está tentando estabelecer através de regras de penalização, né? O chamado, hoje usa-se uma coisa que é extremamente subjetiva, mas que está cada vez mais prático, que é excesso, força em excesso. É um conceito onde uma pessoa pode aplicar um carrinho, mas o juiz vai julgar se aquele carrinho colocava em risco a condição física do adversário ou não. É muito subjetivo, que às vezes você pode entrar de leve e machucar o outro. Mas em suma, está tentando limitar. Importante é saber o espírito daquele cara que fez aquele movimento. O que ele estava querendo com esse movimento, de verdade? Quebrar o adversário ou ficar de posse na bola? Subjugar o adversário na competição é muito diferente de competir respeitando ele. E esse subjugar está na base da competição. É preciso saber como é competir. Quando eu digo do contato físico, eu estou dando, vamos dizer, uma faceta disso, mas em qualquer contato psicológico vai haver essa relação. O esporte, particularmente, coisas como a sinuca, não sei o quê, há uma malandragem em torno do jogo, uma malandragem que é basicamente para interferir no psicológico do adversário. Então, há uma mescla entre a atividade onde a habilidade está presente, a precisão, tudo, mas um jogo psicológico absurdo em torno dele. Mas eu acho que isso existe em todos os esportes competitivos hoje em dia. Você vê o vôlei, que é um esporte de equipe, parece que, sem contato, né? Parece que não tem provocação, né? Mas totalmente. O tempo inteiro um provocando o outro através de sons, de caretas, de palavras, sabe, de gesto, movimento, etc. Quer dizer, sempre tentando desequilibrar o outro emocionalmente. O tempo inteiro. Você vê, por exemplo, a violência tão conhecida, né, no futebol, naquela final que teve Itália e França, onde o zagueiro italiano não só chutou quanto pôde o Zidane, mas a partir de um certo momento, estava 0 a 0 o jogo, acho que 25 minutos do segundo tempo, ele xingou a mãe do Zidane, a irmã, a filha, sei lá o quê. O cara foi lá e deu-lhe uma cabeçada no peito. Não aguentou, né? Não aguentou. Imagina, um jogador. Um amador profissional, né? Então, o que um jogador profissional de futebol faz para se divertir? Você tem ideia? Joga coisa de internet, né? Pode ser que ele jogue isso, mas uma das coisas que eu acompanho é que um jogador de futebol profissional ele vai jogar uma pelada. Por que joga uma pelada? Porque lá ele se diverte, porque lá ele tem um churrasco. Sem sapato. Porque ele tem um churrasco, porque lá ele se diverte. Porque lá não tem essa carga do vencedor, entendeu? Eu tenho uma teoria. Eu acho que isso acontece em todos os esportes. Eu acho que os grandes esportistas que têm o esporte como profissão, eles se divertem quando eles jogam... Sem compromisso. Quando você vê o Djokovic jogando com o Guga, por exemplo, aqui no Brasil, e que os dois dão gargalhada, fazem jogadas incríveis, é lá que eles se divertem. Porque o campo deles é o campo da profissão. E o campo da profissão muda muita coisa. Né? Agora, não tenho dúvida que, por exemplo, aquilo que hoje em dia dá nó na cabeça dos técnicos de futebol, pessoal, particularmente brasileiros, eu diria diferente até dos argentinos, é o seguinte, fundamentalmente. Sabe o que você faz para jogar futebol legal? Para você ser reconhecido? Você é capaz de pôr a bola debaixo das pernas do adversário, você é capaz de dar um chapéu, você é capaz de matar no peito e deixar a bola correr, você é capaz de fazer um lançamento longuíssimo, você é capaz de matar uma bola e dar de trivela. Nada objetivo, mas de efeito circense para o público. Então, o público adora. Aí tem divertimento. Aí tem diversão. Agora, essa diversão foi colocada no segundo plano. Tanto é que um jogador da qualidade indiscutível desse cara que é do São Paulo que foi para o Paris Saint-Germain, né? Como chama? Que agora o Lucas, que acabou de ser novamente convocado. Esse cara
amargou um banco de ao menos um ano no Paris Saint-Germain sem jogar. Por quê? Porque ele driblava e a defesa se compunha do adversário, entende? Porque ele tinha que sair da linha reta. Então havia um conceito desse esporte de muita individualidade, onde a individualidade, não por ela, mas a individualidade não tinha eficiência que, por exemplo, o Pelé tinha. O Pelé fazia toda essa firula, mas ele fazia aqui, ó, matando a bola no peito, dando chapéu em direção ao gol. É, essa coisa de sair fazendo... E ele era muito competitivo, Pelé, né? Quebrava a perna de cara que estava mexendo o saco dele. Era muito competitivo. Eu assisti um filme fantástico, daqui a pouco a gente fala, né? Eu assisti um filme fantástico, eu não sei se você viu esse filme, é um filme sobre uma história verídica. No jogo de beisebol nos Estados Unidos... Brad Pitt? Não Brad Pitt. Não tem ninguém famoso nesse filme. Mas é a história de um cara, de um treinador americano, que vai para a Índia buscar lançadores de bola, os lançadores do beisebol, sabe? Os lançadores. E ele percorre quilômetros e quilômetros na Índia e abre uma competição e diz o seguinte: os dois melhores vão jogar os melhores times dos Estados Unidos. Vamos levar para lá, os Estados Unidos vão levar para os caras para lá. E aí ele encontra dois caras que são absolutamente excepcionais, tá? Que amadores total, enfim, que participaram das brincadeiras todas na Índia. Esses dois foram levados para os Estados Unidos para jogar um grande time nos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome. Esses garotos... Red Sox. Red Sox. Red Sox, qualquer coisa assim. É o único que eu acho que eu sei o nome. Mas quando eles entram no time e sob a pressão da profissão, daquilo que era uma brincadeira que se transformou numa profissão, eles não morrem, mas a princípio eles não conseguem passar pelos exames, né, pelos testes, para de fato entrar num time profissional, porque psicologicamente eles ficam completamente abatidos. Até que o cara que levou eles para lá consegue se aproximar deles de uma forma mais humana, mais afetiva, mais real do que é ser humano, que esses meninos passaram a se sentir confiantes, né? E ele falou: agora vocês vão fazer um novo teste, só que vocês vão fazer esse teste para um time profissional, mas vão lá para se divertir. E aí, nesse teste, esses meninos conseguem passar para o profissional e passam a ser grandes campeões americanos. Então, houve uma combinação cultural importantíssima. Entendeu? Eu acho assim, acho que junto com isso, você está também... É legal conversar, porque vão aparecendo as questões no meio da reflexão. Por exemplo, o sentido da conquista. Os filmes, 90% dos filmes são quase épicos. Há uma linha de filmes que vão do cowboy a alguém que superou uma doença, não sei o quê, que muitas vezes passa por esporte. Por exemplo, estava pensando naquela Roda de Fogo, Wings on Fire. Quer dizer, está cheio de histórias dentro do cinema que são de gente que teve grandes conquistas. O problema é esse, que às vezes tem essa... Eu sei que eu vou usar um termo que talvez não exista. Heroificação, essa coisa do herói, onde você cria um cara que conquista tudo. Isso não é exatamente o melhor exercício psicológico que se possa fazer. Porque se você for querer atingir isso e não conseguir, é de uma frustração X. Se você também culturalmente, você teve um cruzamento de culturas importantes, a cultura oriental e a cultura ocidental. Isso é extremamente importante. Eu acho que a cultura oriental acrescentou muita coisa importante na cultura ocidental, na questão do esporte, inclusive. Seguramente. A atitude em relação ao adversário. Exatamente. Agora, para você ter uma ideia do que é esse nível de profissão, eu recebi já aqui na clínica um ou outro jogador de futebol de alto nível. Já aconteceu isso aqui. E os caras chegam aqui e falam assim: olha, na empresa que eu trabalho
acontece isso e aquilo. Ah, é da empresa? Na empresa que eu trabalho. Quer dizer, eu aprendi que eu também tenho que olhar esses profissionais como executivos. Olha, eles ganham como executivos, se comportam como tal. Um dia o cara saiu daqui, estava meio mancando, e eu falei para ele, mas escuta, mas você vai jogar assim mesmo? Ele falou, e tem outro jeito? Já estou acostumado com as minhas dores e meus sofrimentos, vou jogar assim. Você entende? Quer dizer, ele é um executivo, ele não pode largar a execução da profissão dele. Então acho que muita coisa